Bem-vindos a mais uma aula. Vamos para o módulo 2. Duas técnicas hoje. Vamos falar da fotografia de infravermelhos e depois vamos falar da refletografia de infravermelhos para perceberem um pouco a diferença. São técnicas módulo 2 de imagem. Só para vos contextualizar um bocadinho, estamos nos fenómenos invisíveis. Temos aqui um pequeno esquema em que conseguimos compreender que a radiação ultravioleta fica somente na superfície. A visível ultrapassa essa camada de proteção, normalmente vai já até à camada das cores, daí nós vermos o que está, as cores da obra, ou vermos para além dessa camada de proteção. A infravermelha que já atravessa essas camadas e vai até o desenho subjacente, mais ou menos até à camada de preparação. E a raio-x, a radiação X que atravessa a obra inteira. Temos aqui um exemplo para uma pintura, normalmente é esse que é dado em livros. O que nos interessa aqui, vamos falar um bocadinho hoje, é da infravermelha, portanto, esta região aqui, em que atravessa esta primeira camada de proteção, atravessa as cores e vai mais ou menos até à zona da camada de preparação, onde se encontra o que já vamos ver, os desenhos subjacentes. Desenhos subjacentes, sublinho. Dar um contexto do espectro eletromagnético, vocês já estão muito habituados a ver, desde a física e química que têm, desde as outras disciplinas do ano anterior. Estamos nesta região, um pouco anterior à visível, quando colocamos o comprimento de onda desde o mais longo até o mais curto como escala. Nesta zona, o visível está aqui centrado no espectro eletromagnético. Estamos a falar, hoje neste vídeo vamos falar sobre esta região aqui, o infravermelho. O que é importante reter? O infravermelho, em termos de fotografia, descoberto em 1873 por Vogel, teve uma aplicação difusa no estudo de obras pictóricas, já vamos ver. Técnica utilizada dentro da fotografia, o que diferencia para a fotografia normal é o sensor selecionar a radiação mais próxima do espectro infravermelho. É utilizada para observar áreas danificadas ou descontinuidades. É uma técnica complementar à ultravioleta e à radiação X, ao raio-x. O que é que interessa aqui? É que temos a fotografia e temos a refletografia. Qual é a diferença? É que a fotografia vai também apanhar o espectro do visível, enquanto que a refletografia vai selecionar somente o infravermelho. Portanto, não vai apanhar muito pouco da parte do visível. Ela vai transformar essa informação em visível, daí nós conseguirmos ver o desenho. Isto é um exemplo de uma fotografia de infravermelho. Os vossos colegas de fotografia gostam de brincar muito com estes tipos de filtros e com esta utilização da fotografia de infravermelho. Aqui é o exemplo para uma obra da utilização da fotografia do infravermelho. Não é o espectável do desenho subjacente, mas aqui já temos a diferenciação do visível, de uma fotografia de infravermelho e da refletografia, que é o que vamos ver a seguir. Primeiro a visível, a fotografia do infravermelho aqui ao meio e a refletografia do infravermelho. Se aumentar, vamos ver já algumas diferenças. Por exemplo, a fotografia do infravermelho dá-nos aqui muita informação escura nesta zona, que se calhar não nos interessa tanto se queremos estudar o desenho, e aqui vocês veem claramente o desenho, por exemplo, a pata aqui do cavalo que foi refeita, as pedras, aqui parte do planejamento que foi desenhado, parte da cidade, etc. E é isto que vamos ver na técnica a seguir, daí elas estarem neste vídeo as duas juntas. O que é importante a reter em termos da fotografia de infravermelho? É uma técnica complementar ao ultravioleta e ao raio-x, permite observar zonas danificadas ou descontinuidade. Mantemos-nos aqui na fotografia do infravermelho, utilizar a radiação infravermelha numa câmara fotográfica. Normalmente é assim que ela é utilizada. Mas o que é que nos interessa mais e o que é mais utilizado, principalmente ao nível da pintura? A refletografia de infravermelho. É um sistema que baseia-se na detecção de raios infravermelhos refletidos na obra em estudo através de um aparelho sensível a essa longitude de ondas até aos 2400 nanômetros. Estamos a falar de ondas já muito longas. Desenvolvido nos anos 60 por Asper and Bohr, significa um melhoramento substancial da técnica face à fotografia de infravermelho, porque agora nós estamos só a selecionar e o refletor vai só selecionar a infravermelho. Isto vai nos dar informação muito mais precisa face à fotografia de infravermelho. Esta técnica permite-nos detectar desenhos subjacentes e eu sublinho aqui e até vou colocar aqui a bolo, pois a radiação infravermelha atravessa a camada pictórica, como eu já expliquei no espectro anterior
das camadas e a penetração das diferentes radiações numa camada de um corte de uma pintura, interagindo com os materiais presentes na camada de preparação, que é o que eu tenho vindo aqui a dizer, e faço aqui um resumo, volto aqui a explicar. Estamos a falar desta radiação aqui, da vermelha, que atravessa as camadas da pintura e vai até à camada de preparação, onde normalmente se encontra o desenho subjacente. Este é um exemplo de uma refletografia de infravermelho. Deixo sempre aqui as fontes, consultem nos PowerPoints, em que é refeita, por exemplo, nota-se que se refez a obra inicial. Temos aqui o exemplo que eu tinha falado há pouco, aumentando agora um pouco mais para verem bastante bem as diferenças e o desenho subjacente. Estas técnicas normalmente interessam bastante aos historiadores, porque eles acabam por identificar muitas vezes mestres, oficinas ou próprias autorias que muitas vezes estão com algumas dúvidas e através do desenho, um determinado tipo de desenho ou de marcação de sombra, por exemplo, pode determinar um mestre. E isso em Portugal tem sido muito utilizado, principalmente com os primitivos. Aqui um exemplo de uma obra de Picasso, em que através da refletografia foi possível ver que existia um desenho subjacente de uma mulher, como se pode ver aqui. Portanto, do lado esquerdo temos o visível e do lado direito temos a refletografia de infravermelho, que nos indica que existiria um desenho diferente de uma mulher na zona da cabeça do guitarrista, aqui a parte do corpo, etc. Portanto, pode-nos dar bastante informação. Eu deixo aqui alguns exemplos da coleção da Faculdade de Belas Artes, que interessa sempre também divulgar. Esta parte do desenho, a marcação da sombra, dos contornos do corpo e se calhar algumas marcações que acabaram por depois não ser executadas. Mais um exemplo, por exemplo, de uma forte marcação, esta pintura de Trindade Chagas, também académica da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, podemos ver uma forte marcação do desenho. É este tipo de resultados que vocês vão ter com a refletografia de infravermelho e é este tipo de resultados que vos interessa reter, essencialmente para este desenho. Por exemplo, o pintor fez a marcação da perna, apesar dela depois não ter sido executada, pois a perna direita estava à frente da perna esquerda, mas não deixou de a desenhar por uma questão de estrutura da pintura. Em termos até de perspectiva, se quiserem partir para a geometria, algumas marcações da cadeira e de desenhos que importaram ao pintor para depois realizar a pintura final. Por último, deixo também algumas curiosidades sobre a refletografia de infravermelho, que pode mesmo indicar um desenho que até pode ter sido uma pintura subjacente. Daí também não se limitar somente ao desenho subjacente, também nos pode ser indicativo de uma possível pintura subjacente, que é este caso também de uma pintura da coleção da Faculdade de Belas Artes, que ao virarmos de cabeça para baixo, portanto a esquerda está sempre visível, à direita a refletografia, se virarmos ao contrário, a 180 graus, vemos que existe uma figura com barbas que está aqui desenhada, pode não ser do mesmo autor. E portanto, basicamente o que eu quero que vocês retenham é este desenho subjacente, refletografia de infravermelho, desenho subjacente. Pode nos dar indicações de falhas, depois de desenho que não foi executado, enganos, marcações de sombra, estruturas, esquemas, tudo mais. Em reter, radiação infravermelho, é sempre isso que estamos a falar, a técnica tem o próprio nome da radiação. Detecção de desenho e pintura subjacente, como eu disse, muitas vezes pode não ser só desenho, pode também ser pintura e não sabemos até que ponto é que esse desenho pode também ter pintura, como é o último caso, radiação que atravessa a camada pictórica até à camada de preparação. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de fazer a parte que falta deste vídeo. Até um próximo vídeo.